vamos fazer uma leitura aqui em Mateus 24, 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio até agora, nem tampouco haverá jamais. Versículo 22: e se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24, versículo 21, é a nossa meditação. Então aqui o texto aqui nos afirma dizendo que desde a criação, né, nunca houve, desde o princípio do mundo, uma aflição tão grande como haverá nesses dias. Jesus falando para o discípulo, né? Ali o sermão ali, né? Jesus dando um sermão ali no Monte das Oliveiras, né? E falando acerca dos últimos tempos, dos últimos dias, né? Da grande tribulação. Então a gente vê que nunca houve, desde a época de Noé, do dilúvio, Sodoma e Gomorra, nem se compara com isso. Também na época de Jonas, cidade de Nínive, também não se compara. Nenhum tempo, desde a criação, nada se compara à grande tribulação. Isso tudo indica que é a época do anticristo. Então Jesus está falando para os discípulos, né, que se não fosse abreviado aquele dia, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados, né? Então por causa dos escolhidos os dias serão abreviados, né? Então a gente vê que se Jesus não abreviasse o dia, nem os escolhidos se salvariam, mas por causa deles eles serão abreviados. Então nós vemos que os escolhidos de Deus vão estar na terra na grande tribulação, né? Que o texto é bem claro, afirmando que o texto aqui afirma que os escolhidos de Deus vão estar na grande tribulação. E por causa deles os dias serão abreviados, né? Por causa dos escolhidos os dias serão abreviados, né? Você vê que o livro de Mateus o tema do livro de Mateus é Jesus é o Messias, né, o Rei. Diz que a data é cerca de 60 depois de Cristo, né, 60 anos depois de Cristo. O livro de Mateus foi escrito. Tem gente que fala que foi 70 cerca de 130 depois de Cristo. Outros falam que foi 70 anos depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo. O livro de Mateus, tudo indica que foi o primeiro livro a ser escrito, né? Há uma certa dúvida entre ele e o livro de Marcos. Também, esses dois livros podem ser escritos, os dois primeiros. Então, o livro de Marcos e o livro de Mateus tem uma certa dúvida aí qual dos dois foi escrito primeiro, né? Mas tudo indica que foi o livro de Mateus. E que os outros livros são uma cópia dele, né? Todos os evangelhos são iguais, são idênticos, falam as mesmas coisas. Há, porém, algumas palavras, alguns detalhes, mas todos eles são praticamente iguais, né? Trata-se do mesmo assunto, da pessoa bendita de Jesus. Então, se o livro de Mateus foi o primeiro, os outros foi a cópia, né? O livro de Mateus foi escrito por os judeus ali, né? Os judeus novos convertidos, né? Os novos convertidos ali na Palestina, né? Na Antioquia, da Síria, enfim, um desses dois lugares. E o livro de Mateus, né? O livro de Mateus que Mateus escreveu, este evangelho não é exclusivamente judaico, né? Assim como a mensagem do próprio Jesus. O evangelho segundo Mateus visava, em última análise, a igreja inteira, revelando fielmente o
é escorro universal do Evangelho, né? Capítulo 2, versículo 1 ao 12, 8, capítulo 8, versículo 11 ao 12, capítulo 13, versículo 18, capítulo 21 ao 43, 28 ao 18 ao 20. Esses versículos falam que o Evangelho não é só para o povo judeu, foi escrito para os novos convertidos judaicos, né? Mas que, enfim, a literatura, as palavras de Jesus é para o mundo todo. Tem gente que fala que esse Evangelho é só para os judeus, foi escrito só para os judeus. Ele foi escrito na linguagem judaica, né? Mas que depois foi para o grego, foi para vários tipos de língua, até chegar na nossa língua, no português, né? Passou por aramaico, várias línguas, né? E até chegar em nós. O livro de Marcos foi para os romanos, o livro de Lucas foi para os gentios, né? Para nós, o livro de Lucas. Mas que todos eles são tudo igual, tem a mesma coisa. Tem as mortes de Jesus, a morte de Jesus, tem o começo e o fim da vida de Jesus, tem o batismo, todos eles têm a mesma coisa, muda algumas coisas, mas o livro de Mateus não foi só para os judeus, foi escrito na linguagem judaica, para os novos convertidos lá da Palestina, da Antioquia, da Síria, enfim, para o povo daquela época. Então, o livro de Mateus abrange todo mundo, todo o planeta. Então ele falou da grande, existiu ali, Mateus foi um dos discípulos de Jesus, dos 12, né? Falando a respeito da grande tribulação, que os escolhidos de Deus vão estar pelo meio da grande tribulação. Se não fosse abreviado, nem os escolhidos se salvariam. Então indica que os escolhidos vão estar na grande tribulação, vão passar pela grande tribulação. Esse livro foi escrito, Jesus escreveu e falou ali aos discípulos, né, no Monte das Oliveiras, falando da grande tribulação. Então o que a gente vê aqui, que a gente visa aqui é que os escolhidos vão estar na grande tribulação, porque o próprio texto revela isso, né, dizendo que se o dia não fosse abreviado, até mesmo os escolhidos não salvaria. Então a gente vê que as coisas caminham para os últimos tempos, acontecimentos. É certo que teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, já teve guerras, rumores de guerra, terremotos, tem há vários anos já que tem isso, né? A apostasia também vem de muitos tempos, muitos anos. Mas as coisas encaminham para o fim dos tempos, né? E a gente está quase vivendo essa época aí. Eu acho que não demora muito, né? Eu acho que mas a palavra de Deus, ela nos mostra que é o princípio das dores, né? O princípio, né? É o princípio das dores. Então a gente vê guerra, rumores de guerra, isso daí já vem de muito tempo, mas agora parece que está mais forte, né? Mais forte, mas é isso aí. A palavra do Senhor diz que os dias, né, serão abreviados por causa dos escolhidos, e que nunca houve desde a criação, né? Desde a criação do mundo, um tempo tão ruim como vai ser esse, né? Se você ler o capítulo todo, você vai ver várias catástrofes, várias tragédias, enfim, né? Muitos acontecimentos anormais, a fúria da natureza, a fúria das pessoas, do ser humano, falta de amor, de afeto, tudo isso já estamos estamos já presenciando isso daí já, né? Então é isso aí, e que a gente se fortaleça mais no Senhor, no seu poder, no seu Espírito Santo, na sua palavra, né? Que cada dia mais buscar o Senhor, né? A gente tem a plena confiança, não deve muito se preocupar com isso, porque se você está com a vida correta, você não tem que se preocupar, porque Ele não vai te deixar, não vai deixar você, não vai deixar, jamais Ele vai deixar você, não vai deixar nós. Seu trabalho não vai ser em vão,
Minha palavra diz que nosso trabalho não é em vão no Senhor, e Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E nos tempos certos Ele vai agir, né, em nosso favor, em seu favor. Então é isso aí, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.